eu preparei então esse material com alguns exemplos para conversar com vocês, para que possa clarear mais a construção do paper. Porque às vezes a professora só falando e só aquele material do paper, pode ser que isso ainda não fique mais claro para vocês. Então, eu preparei esse material que contém alguns exemplos, tem tanto exemplos meus, né, quanto também exemplos de alunos que fizeram algumas partes do paper. Então, eu criei esse material para que nós possamos conversar e para que vocês possam visualizar melhor cada parte. Então, vamos lá. Alguns desses materiais, alguns exemplos eu já utilizei para explicar outras vezes, mas como esse paper é um pouco mais completo, então eu fui pegando outros papers e outras partes. A ideia aqui é mostrar para vocês a estrutura que se pede no paper. Então, eu não gostaria que vocês focassem na temática em si, porque eu faço pesquisa em várias áreas do conhecimento. Então, já produzi pesquisa na área da administração, na área sociais, na área da saúde, na área do esporte. Então, eu sempre estou envolvida com pesquisa em áreas diferentes do conhecimento. Então, fui colocando aqui, mas foquem só na estrutura mesmo, que é o que se pede no paper de vocês, mas que vocês possam ter algumas ideias para construir esse paper. Então, vamos lá. A primeira coisa que se pede no paper de vocês é o título. Então, uma orientação que nós sempre fazemos, quando for para construir o trabalho de vocês, entrem na trilha de aprendizagem, vão lá em apresentação, baixem o primeiro arquivo, que é o modelo do paper, e construam o seu paper em cima dele, tá? Então, não abram um arquivo novo para fazer novamente. Por quê? Essa é uma sugestão para que vocês já possam seguir uma formatação. O arquivo que vocês baixam na trilha de aprendizagem já está certinho na formatação. E ali já vai tendo algumas orientações para vocês seguirem. Basta apagar e ir escrevendo conforme aquilo que está orientando nesse paper. Se nós vamos abrir um arquivo novo, não que não pode, né? Mas nós sim podemos abrir um arquivo novo. Mas aí nós precisamos ficar atento com as formatações que se pede no paper. Então, nós vamos ter que transformar esse arquivo novo. Então, veja, se eu baixo o arquivo, eu só vou apagando as observações e vou construindo em cima. Então, a primeira coisa que se pede nesse modelo é o título. E aí eu vou fazer aquela minha sugestão, que talvez quem já vem comigo há mais tempo pode estar um pouco cansado, mas é sempre bom reforçar. Para vocês encontrarem um tema, pense em algo que seja simples, algo que seja possível para uma pesquisa de poucos meses, né? Então, tente encontrar um tema, um título que você encontre materiais bibliográficos de fácil acesso. Então, eu lembro que no começo da pandemia foi algo que impactou muito as empresas, e isso aguçava a nossa curiosidade de querer pesquisar mais sobre a pandemia. Mas naquele momento era muito difícil pesquisar, porque não tinha livro sobre isso, não tinha artigo sobre isso. Então, isso inviabilizava a construção de um paper, porque não tinha no que se referenciar naquele momento que surgiu a pandemia. Hoje, depois de alguns anos, nós já temos alguns artigos escritos, então nós conseguimos escrever sobre. Mas esse exemplo é só para mostrar para vocês pensar em algo que seja possível, que seja viável, que seja fácil, para que esse processo seja fácil para vocês também. Se nós pensamos em algo difícil, algo que não tem material, isso vai ficar complexo, isso vai com certeza mexer com vocês, né? E o sentido desse trabalho não é esse, né? O sentido desse trabalho é que vocês aprendam o que é pesquisa, como se faz uma pesquisa, e fazer pesquisa pode ser feito de algo simples, algo do nosso cotidiano. Então, uma sugestão, a primeira é pensar em algo simples e algo que seja viável de se pesquisar. A minha outra sugestão, que eu sempre dou também, é
pensar em algo que vocês gostem de fazer para que isso seja prazeroso para vocês. Ah, então eu gosto de falar sobre entrevistas de pessoas, de pessoal. Opa, vamos escrever sobre isso. Ah, eu gosto de falar sobre finanças. Então vamos escrever sobre isso. Professora, mas tem como alinhar RH, qualidade, finanças? Tem, né? Então, como o RH vai impactar para a redução de custo, né? E a manutenção da qualidade. Então, a ideia é que vocês tragam para mim o que vocês gostem, o que vocês pretendem pesquisar, para que eu possa auxiliar vocês em como alinhar tudo isso. Mas vão pensando ainda um pouco mais sobre o que vocês gostam e o que é simples, para que a gente possa então dar esse direcionamento para vocês. Primeira coisa é o título. Vou mostrar exemplos de pesquisas que eu já fiz. Para concluir o mestrado, um dos requisitos, além, né, da proficiência, além da banca, né, enfim, era fazer uma publicação de um artigo completo em uma revista científica da área de sociologia. Esse era um dos critérios para que eu pudesse concluir o mestrado. Então, eu fiz isso. Eu peguei o que eu estava pesquisando, né? E aí eu consegui fazer um artigo completo sobre o assunto, encaminhei para uma revista, não era revista, acho que era anal de eventos científicos sobre a sociologia, mas eu encaminhei, consegui publicar no evento, fui lá, apresentei, e aí eu consegui cumprir esse requisito para o mestrado. Como eu construí isso? Bem, é o assunto da minha dissertação. Então, é algo que eu já estava habituada a escrever, a pesquisar. Então, isso foi fácil para mim, isso foi simples para mim. Agora, seria muito complexo eu pesquisar sobre um assunto, né, conviver com esse assunto, ler sobre ele, e eu querer pesquisar uma outra coisa, publicar uma outra coisa. Tudo bem fazer isso? Tudo bem, mas a gente pode simplificar tudo isso. Então, por que eu vou falar sobre um assunto que eu ainda não sei nada, que eu vou começar as leituras do zero, sendo que eu poderia me embasar na minha própria dissertação para fazer esse artigo, né? Então, a minha ideia sempre é essa, a partir de algo simples e algo que eu gosto, para a gente facilitar o processo. Então, eu construí esse resumo que é denominado, esse trabalho, nessa pesquisa, que é denominado a influência da identidade na autoestima das mulheres haitianas. Então, esse era o meu título, ele está com letras menores porque era o formato do evento. E aí, abaixo desse título está o meu nome como acadêmica e o nome da minha professora, minha orientadora de mestrado, né? E aí, a questão do nome também segue o mesmo formato que o paper de vocês. Veja, na frente do meu nome, eu não escrevi acadêmica, o nome da universidade ou algo nesse sentido. Eu escrevi apenas o meu nome e um número que indica uma nota de rodapé. E abaixo eu escrevi apenas o nome da minha orientadora e o número que indica uma nota de rodapé. E aí, lá na nota de rodapé, foi que eu coloquei que eu era acadêmica, que ela era minha orientadora, né? Enfim, tudo que se pedia conforme o modelo do evento. E isso é o que vocês precisam fazer também. Aqui no nome do acadêmico, vocês não vão deixar acadêmicos e o nome, vocês vão deixar só o nome de vocês e o número 1. E abaixo dele só o meu nome e depois o número 2. Uma outra pesquisa que eu construí também foi a responsabilidade socioambiental no contexto das micro e pequenas empresas brasileiras. Também segue o mesmo formato que vocês. O Yuri, o professor Yuri, ele é meu esposo, né? Ele também é professor, ele também estava no mestrado na época e hoje ele também está no doutorado. Então, nós escrevemos pesquisa juntos. Veja, e ele não era meu orientador, ele era pesquisador também. Aqui nós escrevemos por nós mesmo, o evento aceitou, deu tudo certo. Mas veja, aqui eu não coloquei acadêmica, acadêmico, né, de doutorado, enfim. Aqui está apenas os nossos nomes e acima dos nossos nomes um número que indica uma nota de rodapé e lá embaixo
nós colocamos, né, o nosso doutorado, onde era, que área era, enfim. Então, esses são alguns exemplos de título. Por que esse formato? Porque era o que estava pedindo no arquivo do evento. Pessoal, não existe certo ou errado, existem normas, né? De um evento, de outro evento, de uma revista ou de outra. Para o paper de vocês, a norma é título em caixa alta e aqui embaixo só a indicação dos nomes. Pode ter eventos, pode ter revistas que vai pedir que nós colocamos o nosso e-mail ou de repente a nossa faculdade, né? Mas para esses que eu mostrei para vocês, que eu tentei encontrar a pesquisa que mais se enquadrava com o que pede para vocês, é isso, só o nome, só os nossos nomes e depois a nota de rodapé. Esse é o título, então, para a gente fechar o título, a minha indicação, de novo, reforçando, é pensar em algo simples, algo que seja fácil para vocês e algo que vocês gostem de fazer, ok? Vamos para o resumo. O resumo eu sempre indico fazer por último, porque nessa parte é uma parte que nós vamos resgatar itens que nós já colocamos no trabalho. Então, veja, o tema abordado vai ser algo que vai estar presente na introdução. Então, basta eu copiar da introdução e colar aqui. Não precisa mudar, pode ser copia e cola mesmo. O objetivo geral vai ser algo que está na introdução, então eu posso copiar e colocar aqui. A metodologia também vai ser algo que está na introdução, então eu posso copiar, na introdução não, vai ter uma parte lá embaixo, abaixo da fundamentação teórica, que vai ter a metodologia, então eu posso copiar e colar aqui. Conclusões, vamos ter também a última parte, basta copiar e colar aqui. Ah, professora, posso fazer esse copia e cola? Pode, desde que não ultrapasse 250 palavras. Se você fizer esse copia e cola do tema, do objetivo, da metodologia e da conclusão e ultrapassar 250 palavras, então você vai precisar resumir, diminuir palavras para você deixar essa parte completa. E não é só um copia e cola, você precisa fazer todo um texto interligando isso, contando mesmo ao leitor o que é o seu tema, o seu objetivo, a sua metodologia e a sua conclusão. Normas básicas para o resumo. Precisa conter no máximo 250 palavras, precisa ter apenas um parágrafo e sem recuo na primeira linha. Vou mostrar para vocês um exemplo de resumo. Vou pegar minha caneta, tá? Pessoal, então eu vou ler esse resumo e eu peço a vocês que observem o que se pede aqui. O tema tratado, o objetivo geral, a metodologia e a conclusão da pesquisa. Vou lendo e vai tentando verificar se vocês conseguem identificar na minha leitura esses itens. Então, vamos lá. Resumo, esse trabalho é aquele trabalho sobre responsabilidade socioambiental que eu e meu esposo fizemos. Então, veja, a responsabilidade socioambiental se constitui em ações e relações que as empresas instituem em prol do desenvolvimento sustentável. No entanto, estudos apontam que sua significância e relevância são desconhecidas por parte dos empreendedores da micro e pequenas empresas brasileiras. Diante disso, o objetivo principal dessa pesquisa é compreender a importância das ações de responsabilidade socioambiental desenvolvidas pela micro e pequenas empresas do Brasil. Para tanto, realizou-se uma pesquisa bibliográfica envolvendo a análise de livros e artigos científicos sobre a temática que nos mostraram que as ações de responsabilidade socioambiental desenvolvidas pela micro e pequenas empresas do Brasil são relevantes para a minimização da desigualdade social, do pauperismo, elevação da escolaridade, melhoria da qualidade de vida, bem como de oportunidades. Ponto. Fiz o meu resumo. Então, veja bem, lendo os livros, artigos,
nós percebemos que existem algumas, que a maioria das empresas de micro e pequeno porte entendem, né, que a responsabilidade socioambiental é importante, mas às vezes não entende que ela mesma contribui para isso. Às vezes a responsabilidade socioambiental é algo que as pessoas vinculam só para as grandes empresas. Então, nesse trabalho, nós quisemos mostrar que sim, as micro e pequenas empresas também contribuem para a responsabilidade socioambiental. Então, vamos lá. A partir daquilo que eu li, pelo formato do resumo, vocês perceberam qual é o tema tratado? Sim, professora. Sim? Aonde está o meu tema ali no resumo? Na primeira linha. Isso, na primeira linha. Então, quando eu já falo assim, a responsabilidade socioambiental se constitui em ações e relações, então vocês já estão vendo qual é o meu tema. Façam isso no trabalho de vocês também. Já uma orientação. Comecem já o seu resumo falando o que é o seu tema. Ou vocês poderiam, inclusive, deixar mais claro. O nosso tema de pesquisa é a responsabilidade socioambiental, na qual se constitui, enfim. Então, vocês conseguiram ver o meu tema. Por esse texto que eu li, pelo resumo que eu construí, vocês conseguiram identificar o objetivo geral da minha pesquisa? Sim. Na quarta linha, professora. Isso, na quarta linha. Então, veja bem, eu coloquei o que é o meu tema, eu problematizei, escrevendo aquilo que eu enxerguei ali de problema, e aí eu coloquei. Diante disso, o objetivo principal dessa pesquisa é, e aí eu já incluí aqui o meu objetivo. Veja, eu coloquei aqui, ó, o meu objetivo principal. Muito bem. Vocês conseguiram visualizar no meu resumo a metodologia que eu utilizei nessa pesquisa? Sim, não? Sim. Sim, Fabiola. Aonde que está a metodologia? Pesquisas bibliográficas envolvendo análise de livros e artigos científicos. Perfeito. Então, veja, eu escrevi aqui o que é o meu tema, depois eu problematizei, escrevendo o que eu vi ali de problema. Diante disso, o meu objetivo coloquei o meu objetivo e depois eu coloquei a minha metodologia. Eu escrevi assim, para tanto, ou seja, para atingir o seu objetivo, eu realizei uma pesquisa bibliográfica envolvendo a análise de livros e artigos científicos sobre a temática. Então, veja, a única coisa que eu fiz foi uma pesquisa bibliográfica. Agora, se eu fosse para campo, se eu fizesse uma entrevista, se eu fizesse um questionário, também colocaria aqui. Para tanto, realizou-se uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa de campo por meio da aplicação de uma entrevista. Ponto. Então, eu já coloquei aqui a minha metodologia. E as conclusões? Vocês conseguiram observar nesse resumo as minhas conclusões? Sim. Sim, onde está? A prof continua ali, falando sobre que nos mostraram que as ações da responsabilidade socioambiental, depois conclui que são relevantes para a minimização das desigualdades sociais. Muito bem, é isso mesmo. Então, veja bem, vamos lá fazer a nossa linha para a gente entender. Escrevi o meu tema, problematizei o meu tema,
coloquei o meu objetivo, escrevi a metodologia que eu fiz para alcançar esse objetivo e depois eu escrevi o que eu concluí. Então, veja, eu realizei essa pesquisa bibliográfica que nos mostraram que as ações de responsabilidade socioambiental desenvolvida pelas micros e pequenas empresas do Brasil são relevantes para a minimização e, enfim, fui continuando. Então, veja, eu fiz todo um texto que eu fui copiando e colando partes da minha pesquisa, eu colei ali o tema, eu colei o objetivo principal, copiei e colei a minha metodologia, copiei e colei os resultados, mas de uma forma com que eles estão interligados. Para vocês fazerem um resumo de vocês, podem utilizar esse esquema básico também no resumo, que isso pode auxiliar vocês, ok? Porque assim, eu lembro que quando eu comecei a escrever pesquisa, na parte de resumo, eu tinha bastante dificuldade, porque eu resumia a minha pesquisa. Então, eu ia lá na história, eu contava a história e pegava o conceito, mas não é isso. O resumo te dá uma ideia do que você vai encontrar no seu texto. Você não precisa fazer um resumo de todo o seu texto, você precisa apenas elencar partes importantes para a gente ter uma noção do seu texto geral. Quais são essas partes? Tema, objetivo, metodologia e conclusão. É só isso. Escreveu isso, interligou todas as partes, ponto. Ficou legal. Para que serve o resumo em uma pesquisa? Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fui construir a minha pesquisa de mestrado, hoje eu estou exatamente nessa fase na minha tese de doutorado, que eu fiz? Eu fui lá no Google Acadêmico, fui na Cielo, fui em várias plataformas de pesquisa e escrevi o meu tema, no caso, identidade e autoestima. Escrevi isso, identidade e autoestima. E aí isso me resultou em vários estudos e eu baixei tudo no meu computador. Depois eu fui abrindo todos eles e lendo só o resumo. Então, pelo resumo, eu já conseguia perceber se esse trabalho ia ser importante para minha pesquisa ou não. Se não fosse importante, eu já descartava. Se fosse importante, eu já lia o texto inteiro. Então, o resumo ele serve para isso, para nos dar uma ideia geral de como vai ser todo o trabalho. Outras indicações. Aqui está pedindo, né, para conter 250 palavras. Eu não lembro exatamente a quantidade de palavras que tem nesse resumo, mas eu penso que não ultrapassa. E isso vai de norma para norma. Aqui eu fui fazer para um evento, talvez não era 250, poderia ser 200, 150. Então, todas as vezes que vocês escreverem algo, uma pesquisa, um estudo, sempre observe isso, tá bom? Então, aqui 250 palavras. Quantos parágrafos eu tenho nesse resumo? Eu Tem que tenho ter um. um parágrafo, Jardel, isso mesmo. Todos os resumos, independente de onde vocês visualizem, se é revista, se é event ou paper, sempre vai ter um parágrafo. Veja, a mesma coisa que a minha pesquisa, tinha apenas um parágrafo. E não tem recuo na primeira linha. Ou seja, aqui, ó, eu não tenho aquele espaçamento que normalmente nós damos quando nós vamos abrir um parágrafo novo. Então, é nesse formato que vocês precisam fazer. Tá, indicação para o resumo. A indicação que eu tenho para o resumo é copiar e colar partes do seu texto, não precisa ser algo muito extenso, e depois vai interligando. Quais partes? Só o tema, o objetivo, a metodologia e a conclusão. Uma outra sugestão, deixe um resumo para fazer por último, tá bom? Porque isso é que vai dar um resumo para o texto, então não faz sentido nós fazermos o resumo por primeiro. Uma outra indicação, podem utilizar, né, o meu exemplo como referência para o trabalho de vocês. Eu falo assim, a estrutura, que eu vou mandar o slide para vocês depois. Introdução.
Bem, na introdução, essa introdução, ela é um pouco diferente. Vocês estão acostumados a fazer introdução de paper. Mas aqui, o que ela traz de diferente? A quantidade de parágrafos, que traz 5 parágrafos, pede uma breve apresentação do tema e uma pergunta de pesquisa. Isso é o que traz de novo. Mas algo que se repete é o objetivo do trabalho, mas nós vamos explicar também parte por parte. Bem, então vamos começar pela apresentação do tema estudado. Como nós apresentamos um tema? Eu sempre parto da ideia de que nós vamos começar a apresentar o tema a partir do seu conceito. Então, eu vou começar uma aula. Observem, sempre as aulas, a primeira unidade, traz conceituações, definições, para apresentar o tema para vocês. Isso não é diferente na pesquisa. Como nós vamos apresentar um tema? Trazendo as definições. Isso é uma regra? Não, mas é algo que eu tenho acostumado tanto a escrever assim quanto ler assim também. Então, a minha sugestão para vocês, como apresentar um tema, traz para mim a definição do tema que vocês estão estudando. Um exemplo da minha pesquisa, daquela primeira pesquisa que eu apresentei para vocês. Eu escrevi sobre identidade e autoestima. Então, na minha introdução, eu vou trazer tanto a definição de identidade, que é o que eu coloquei aqui, Hall compreende, né, o conceito de identidade como, e aí eu fui descrever o que é. Depois, eu escrevi, né, o que se refere à autoestima, né, como se conceitua a autoestima. E depois eu já vim com o meu objetivo, já vim com o problema de pesquisa. Vamos lá para aquela nossa pesquisa que nós estamos lendo mais, porque já é mais da área de vocês. Aquela minha Prof, pesquisa. Oi? ali seria quase como uma citação indireta ali. O que eu fiz, sim, é uma É, citação indireta. isso, tá. Obrigado. Imagina, eu costumo escrever mais com citações indireta. Mas se vocês fazerem direta curta, direta longa, não tem problema nenhum. O importante é definir. Inclusive, essa pergunta foi muito importante, porque aqui no paper eles dá, né, essa ideia de que vocês podem escrever por vocês, então não precisa ser exatamente uma citação. Como eu falo para vocês, todo ano a formatação do paper vai mudando e nós vamos tentando se adaptar. No paper anterior, pedia para que tudo que nós escrevêssemos na introdução também fosse citado, autor, fosse feita uma citação. Aqui não, ou vocês podem descrever o seu tema por vocês mesmos, ou vocês podem utilizar uma citação para trazer o conceito do seu tema, tá bom? Pessoal, vamos então ler essa introdução para que vocês possam entender melhor sobre a apresentação do tema. Veja se eu consegui apresentar o tema na minha introdução nessa pesquisa. A responsabilidade socioambiental pode ser compreendida como o estabelecimento de desenvolvimento de ações e relações que visam, sobretudo, o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais. Contudo, a maioria dos empreendedores das micro e pequenas empresas no Brasil, que representam 99% das organizações brasileiras, a executam pontualmente e caracteriza como filantropia. Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo principal compreender a importância das ações de responsabilidade socioambiental desenvolvida pelas micro e pequenas empresas do Brasil. Consegui apresentar o meu tema? Vocês entenderam o tema? Sim, não? Sim, eu entendi, Pro. Entendeu? É isso. Então, assim, a primeira coisa na sua introdução,
traz uma apresentação do seu tema. Pode ser com as palavras de vocês, pode ser fazendo uma citação indireta, como nesse exemplo, pode ser fazendo uma citação direta curta, como nesse exemplo, ou pode ser uma citação direta longa. Faça um parágrafo, pelo menos, apresentando seu tema, mas só apresente basicamente. Deixe para se aprofundar no assunto na parte de fundamentação teórica. Então, aqui vocês não vão trazer, por exemplo, a história desse tema, vocês não vão trazer explicação sobre classificações, tipologias, não, deixa para se aprofundar depois. Aqui faça apenas uma breve apresentação. O que eu sugiro a vocês traz o conceito do tema que vocês estudam. Eu percebi que pela nosso último encontro sobre o seminário, algo que ficou mais na dúvida foi a questão da pergunta de pesquisa. Então, eu coloquei aqui esse vídeo que explica um pouquinho da pergunta de pesquisa, a sua relação com o objetivo geral da pesquisa. Eu peço que vocês foquem na explicação sobre esses dois itens. Nesse vídeo, ela também explica sobre objetivos específicos. Porém, o objetivo específico ainda não está se pedindo nessa pesquisa. Então, foque na explicação dela apenas do objetivo geral e também do problema de pesquisa. Não foquem agora, nesse momento, sobre objetivos específicos para que vocês não se percam, não confundam a ideia. Então, vamos lá. Eu vou ligar o som, vocês confirmam para mim se vocês estão conseguindo escutar, tá? Depois eu volto novamente. E aí, você chegou na fase de definir o objetivo geral. Conseguiram escutar? Sim, eu escutei. Sim, eu escutei. Então, vamos continuar, então. E aí, você chegou na fase de definir o objetivo geral, o objetivo específico e a pergunta de problema do seu TCC e você não está entendendo como fazer ou para que serve cada item desse? Então, vem comigo, a professora Stephanie Kalinka, vou te ajudar com essa demanda. Primeira coisa que você precisa entender, o que é um objetivo geral? Objetivo geral é o que você quer fazer na sua pesquisa. Então, é o quê? O que você vai fazer? Exemplo. Se eu quero trabalhar com análise financeira de uma empresa, o objetivo geral da minha pesquisa será analisar a situação financeira da empresa X em um determinado período. Esse será o objetivo geral da minha empresa. E, de fato, é um objetivo amplo, mas bem objetivo mesmo. Objetivo, entenderam? Rápido, prático. Quem lê vai conseguir entender o que será feito no meu TCC. Já o objetivo específico, eu digo que é como eu vou conseguir, então, desenvolver ou como eu vou conseguir chegar nesse meu objetivo geral. E aí eu trago isso dentro dos meus objetivos específicos. Quais são os passos que eu vou seguir para alcançar o objetivo geral? Isso representa, então, os objetivos específicos. Por exemplo, para efetuar a análise financeira, a situação financeira de uma empresa, quais são os indicadores que eu vou precisar calcular? Quais são os relatórios que eu vou precisar levantar? Então, eu diria que os meus objetivos específicos serão, primeiro, levantar os relatórios contábeis dessa empresa. Depois, calcular os indicadores de liquidez. Depois, calcular os indicadores de rentabilidade. Depois, calcular os indicadores de endividamento. Então, vendo que cada item desses já representa um objetivo específico da minha pesquisa, do meu TCC. Lembra, o objetivo geral é o que eu vou fazer. Ele é bem objetivo. Tem que já apontar para o leitor exatamente o que eu vou alcançar lá no final do meu trabalho. Analisar a situação financeira da empresa X no ano Y. Depois, os objetivos específicos é como eu vou alcançar esse objetivo maior, esse objetivo geral. E aí eu elenco uma série de objetivos específicos. Primeiro, no meu caso, levantar ali os relatórios contábeis, depois calcular os indicadores, então, que eu irei utilizar dentro da minha pesquisa. Então, de maneira bem rápida e fácil e prática, porque o leitor precisa entender o que eu vou buscar e como eu vou buscar. E por último, a pergunta de pesquisa representa o quê? Representa o seu objetivo geral em forma de pergunta. No meu caso, a minha pergunta de pesquisa seria: qual
a situação financeira da empresa X no ano Y. Então, veja que de maneira bem pontual e objetiva, eu faço a minha pergunta de pesquisa. E, de fato, ela precisa estar super alinhada com o objetivo geral definido pela pesquisa. Espero que você tenha gostado desse vídeo, então é mão na massa. Bem, pessoal, então, a professora ela explicou muito bem a ideia do objetivo e da pergunta de pesquisa. O objetivo mostra o que você quer com a sua pesquisa. Então, eu quero analisar os recursos humanos, eu quero compreender uma atividade dos recursos humanos, eu quero descrever a importância de uma certa atividade dos recursos humanos para a qualidade do produto final. Então, o que você quer com a sua pesquisa? E isso sempre vai começar com um verbo. Então, eu quero compreender, eu quero analisar. Então, para que vocês possam entender qual é o seu objetivo, pergunte para si mesmo o que você quer com a sua pesquisa. E a sua resposta normalmente é, então, o seu objetivo. Lembrando, pessoal, que o paper de vocês pede para que esse objetivo tenha uma parte prática, mostre, na verdade, uma parte prática. Então, quando o nosso paper ele fala de parte prática, isso significa que na sua pesquisa, e nós vamos chegar lá no momento, você vai mostrar o que acontece na prática. E para isso, vocês então precisam obrigatoriamente fazer uma entrevista, fazer um questionário ou ainda relatar experiências próprias. Então, é assim que nós vamos mostrar a prática, ou seja, nós não vamos falar de como isso está escrito no livro, mas como isso acontece na prática, ok? Então, se vai ter um momento que nós vamos aprofundar na prática, o seu objetivo já precisa dar uma sinalizada que você vai falar de prática em algum momento. Como ele faz isso? Quando você descreve aonde você vai pesquisar. Por exemplo, eu quero compreender a importância do processo seletivo, do recrutamento e da seleção para a qualidade no atendimento ao público na farmácia Bom Jesus. Então, veja, quando eu falo na farmácia Bom Jesus, o leitor já vai entender. Então, vai ter uma parte prática, porque ela vai falar de uma farmácia que existe. Caso vocês não queiram dizer o nome da empresa, porque envolve algo sigiloso, porque o líder pediu sigilo para vocês, então vocês podem indicar em uma farmácia no noroeste do Paraná, por exemplo. Então, aí, no seu objetivo, precisa conter o nome da empresa ou algo que nos vai indicar que você vai fazer uma parte prática. Vamos ver exemplo de objetivo e pesquisa. Algo que a professora faz uma sugestão, e isso é a chave para vocês, anotem isso, prestem bem atenção. Para vocês fazerem a pergunta de pesquisa de vocês, peguem o seu objetivo e transformem o seu objetivo em pergunta. O seu objetivo, que é algo que vocês já estão mais acostumados a fazer, se vocês transformarem isso em pergunta, então vocês têm a sua pergunta de pesquisa. Veja como eu coloquei em um exemplo. Qual era o meu objetivo? Então, veja, o meu objetivo principal dessa pesquisa era compreender como as ações alheias sobre as identidades da população haitiana influenciam na construção da sua autoestima. Esse era o meu objetivo. Professora, mas aqui você não mostra onde. Por que eu não mostro onde? Porque se vocês pegarem lá o meu resumo, vocês vão verificar que eu não fiz a parte prática, né? Eu fiz apenas uma revisão bibliográfica. Se eu tivesse ido a campo, aplicasse uma entrevista, um questionário, então eu colocaria aqui.
no município de Paranavaí. Então, o município de Paranavaí ia indicar uma parte prática. Mas vamos lá, eu quero mostrar para vocês a relação do objetivo principal com a pergunta. Vou ler novamente. O objetivo principal, o meu objetivo principal é compreender como as percepções alheias sobre as identidades da população haitiana influenciam na construção de sua autoestima. Ponto. Esse é o meu objetivo. E como era a minha pergunta de pesquisa? A minha pergunta de pesquisa era: como as percepções alheias sobre as identidades da população haitiana influenciam na construção da sua autoestima? Então, veja, é o meu objetivo principal, mas em formato de pergunta. Se vocês forem ver, é a mesma coisa. Percepções alheias sobre as identidades da população haitiana, objetivo. Percepções alheias sobre as identidades da população haitiana influenciam na construção da sua autoestima, objetivo. E na pergunta, influenciam na construção de sua autoestima. Então, veja, a nossa pergunta de pesquisa, ela pode ser o nosso objetivo em formato de pergunta. Só para vocês agora visualizar como fica as duas coisas lendo ao mesmo tempo. Então, veja lá, para vocês terem uma noção. Comecei o meu texto, então, conceituando identidade. Fiz um parágrafo lá conceituando identidade para apresentar o meu tema ao leitor. Depois que eu conceituei identidade, fiz um outro parágrafo conceituando autoestima. Falei o conceito de identidade, falei o conceito de autoestima. Fiz um parágrafo problematizando, né? Então, onde eu vi o problema ali. E aí, depois eu fechei a minha introdução assim. Portanto, se torna importante promover reflexões sobre como as percepções alheias sobre as identidades da população haitiana influenciam na construção da sua autoestima, sendo esse o meu problema de pesquisa, que buscarei responder com esse estudo, que tem como objetivo principal compreender como as percepções alheias sobre as identidades da população haitiana influenciam na construção de sua autoestima. Pessoal, eu coloquei esse outro exemplo para vocês também, mas eu vejo que ficou claro para vocês que é pegar o seu objetivo e transformar ele em pergunta, é uma sugestão. Mas eu gostaria de destacar o conceito de Minayo sobre o problema de pesquisa. Minayo, ela é uma importante pesquisadora, escritora, e que ela escreve sobre pesquisa. O que ela diz sobre o problema de pesquisa? Toda investigação se inicia por um problema com uma questão, com uma dúvida, com uma pergunta, articulada aos conhecimentos anteriores, mas que também pode demandar a criação de novos referenciais. Ou seja, o que ela quis dizer aqui? Toda pesquisa parte de um problema. Se nós vamos fazer uma pesquisa, é porque nós identificamos um problema. Então, vamos buscar o exemplo lá daquele meu artigo sobre a responsabilidade socioambiental. Eu lendo os livros e artigos, o que se falava era que as micros e pequenas empresas não reconheciam a importância que elas tinham para esse tema. Então, esse era um problema que eu identifiquei. Então, partiu de uma dúvida, né? Elas são importantes? E aí eu fui pesquisar. Então, veja, o seu problema de pesquisa é a sua dúvida que vai originar uma pesquisa. No seu cotidiano profissional, nas suas experiências profissionais, às vezes vocês se depararam com problemas, com uma dúvida, e isso pode gerar a sua pesquisa. Então, é essa dúvida que vocês têm que vai fazer gerar a sua pesquisa, que é o seu problema de pesquisa. Professora, nós estudamos aqui que o RH tem 5 etapas, 5 atividades, mas onde eu trabalho, eu identifiquei que não se faz essas 5 etapas. Então, olha só, você já viu um problema. Isso pode ser o seu problema de pesquisa, pode te fazer surgir uma dúvida. Então, será que a ausência
de atividades dos recursos humanos impacta na qualidade? Opa, vamos pesquisar. Olha que pesquisa linda. Então, vai sentindo, vai verificando, vai vendo as dúvidas que surgem sobre esse tema, que vai fazer gerar, então, a sua pesquisa. Sugestão, então, para a introdução. Então, a introdução pede uma breve apresentação de pesquisa, o objetivo e a pergunta de pesquisa. Sugestão não é regra, tá? Uma sugestão para apresentação do seu tema é conceituar o que você está falando. Então, eu estou falando de recrutamento e seleção. Então, vamos conceituar. Faça um parágrafo explicando o que é recrutamento, faça um outro parágrafo explicando o que é seleção. Ah, estou falando de treinamento. Então, faça um parágrafo conceituando treinamento. Dessa forma, você está apresentando o seu tema. Então, minha sugestão para a apresentação do tema é essa. Não é regra, às vezes vocês podem encontrar uma outra forma de apresentar o seu tema e tudo bem. O que não pode nessa breve apresentação é aprofundar no assunto, trazer questões mais complexas e que pode ser tratado em um outro momento. Sugestão para o objetivo: não esquecer de indicar aonde você está pesquisando. Sugestão para a pergunta de pesquisa: olhar para o seu objetivo e transformar ele em uma pergunta, ok? Pessoal, dúvidas até aqui? Obrigada, Camila. Dúvida, Jardel? Pronto. Não? Em relação ali ao campo prático, né, que você citou a sua cidade. Aí, no caso, a gente vai fazer ligado ao RH, ou os meios que o RH de determinadas empresas fazem a seleção, né, os métodos, as formas. A gente vai fazer essa análise. Aí, como nós do grupo a gente tem cinco, a gente trabalha em 5 empresas diferentes e a gente usou as nossas empresas com perguntas, fez pesquisas para o setor RH e eles responderam para nós. Só que nem todas as empresas pertencem à mesma cidade que a nossa, né? Nós temos 2 colegas que são empresa de outra cidade vizinha, que trabalham lá. Aí, como é que a gente pode destacar essa parte prática ali, de local, no caso, que você indicou como sendo sua cidade ali como exemplo, né? Isso, isso. É alguma região? É próximo, Jardel? Sim, é próximo, é na Serra Gaúcha, né? Na Serra Gaúcha. São empresas do mesmo setor? Não, não, são totalmente diferentes. Não? Então, você pode fazer essa indicação, ao invés de você colocar a cidade, você poderia colocar na região da Serra Gaúcha. O que você acha? Perfeitamente entendi, obrigado. Isso aí. Imagina, é porque eu também não sei como é essa região, se ela é pequena, se ela é grande, mas eu vejo que você pode vincular isso. O ideal, no seu caso, era ali na parte de metodologia explicar por que vocês escolheram essas empresas. Porque vocês, enquanto pesquisadores, estão inseridos nesse contexto, né? E aí explica para o leitor o porquê. Ou então nessa região, por que essa região, né? Mas assim, é algo que não se pede nessa pesquisa, então não é algo obrigatório. Mas seria interessante você, no caso, explicar, né, o porquê, né? Mas muito boa a sua pergunta, Jardel. Nicole, se for aplicar pesquisa de campo, seria interessante por mais de uma? Seria interessante por mais de uma? Como assim? Mais de uma entrevista, mais de uma empresa? Enquanto a Nicole me responde ali no chat, mais alguém tem alguma dúvida? Não? Eu vou seguindo então. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram perguntar, pode falar. É muito importante que vocês fechem a ideia da pergunta de pesquisa, que é o que eu estou preocupada, porque eu senti que a dúvida principal na introdução era essa pergunta de pesquisa. Ô, Pensei. Pro, ah,
nós ali no caso, a nossa pergunta de pesquisa foi meio, ela vai ficar quase que exatamente a pergunta que a gente fez para o setor RH. Tipo assim, que a nossa pesquisa é mais, tipo assim, analisar os métodos de recrutamento e seleção usados por essas empresas, entendeu? Esse é o E seu fazer, tipo, objetivo. E a sua... é, 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 co- Isso. E a sua pergunta, Jardel, como vai ficar? é objetivo em forma de pergunta. Isso. Tem, Mas tenta é falar tipo para mim. assim, a gente fez 3 perguntas, mas tipo, uma delas é qual a forma de seleção usada pela empresa, qual o método, ou qual o modo, ou qual as formas, né, que é usada. Daí depois de recrutamento, né? Foram 2 assim. Aí a gente obteve essas respostas, né? Certo, ó. Fala para mim seu objetivo de novo, para eu tentar te ajudar na pergunta. Deixa eu formular aqui. Analisar. Analisar as formas de recrutamento, digamos assim, e de seleção adotadas pelas empresas na região do Ceará Gaúcho. Analisar as formas de recrutamento e seleção adotada por empresas localizadas na Serra Gaúcha. É isso, né? Isso, Tá. isso. Então, deixa eu só entender. A gente fala de recursos humanos e qualidade. O seu paper vai se voltar para a questão da qualidade na empresa. Sim, Isso. Então, tá, ó. Seu objetivo é analisar as formas de recrutamento e seleção adotada por empresas localizadas na Serra da Gaúcha. Então, o que você acha dessa pergunta? Quais as formas de recrutamento e seleção que as empresas localizadas na Serra Gaúcha adotam? Ou então, você poderia até colocar como ou quais as formas ou como as formas de recrutamento e seleção adotada por empresas localizadas na Serra Gaúcha contribuem para a qualidade total, para a sua qualidade total? Né? Seria uma sim. outra pergunta. Então, aí vocês precisam entender onde vocês vão chegar, se é quais, se é isso que vocês falam no paper, se é quais as formas, se é como essas formas contribuem, mas é só colocar um termo ali que indica a pergunta. Na verdade, é mais as quais, né? Porque a gente percebeu que, tipo, tem uma empresa que tem, às vezes a pessoa precisa passar por 3 processos. Tem outra empresa que já é muito mais detalhado, muito mais difícil o ingresso. Tem outra que é um negócio bem mais simples, é mais uma entrevista, né? Algo mais assim, mais direto, tranquilo. Então, na verdade, é isso, essa comparativa a gente quer ter, né? E é mais ou menos isso, então, nesse sentido. Ok, ótimo, Jardel. Acho que vocês vão fazer um bom trabalho. Outra ali, prof, que nem as empresas, elas são do ramo diferente, né? Totalmente diferente. Tem uma que é do ramo da celulose, outra é mais logístico, outra é mais, como é dizer assim, metalúrgico. Aí a gente que teria uma interferência, porque como são ramos diferentes, né? Como é que eu poderia fazer essa análise? Porque quando vê para um ramo, pode ser que aquele método funcione mais, ou seja, mais ideal, né? Aí não sei, tipo, não Eu sei se acho o assim, ideal não seria de um ramo só, né, no caso. Agora eu fiquei nessa dúvida. eu acho assim que você pode pesquisar por região. Você pode pesquisar por ramo, pode pesquisar por região, pode pesquisar por município. E aí, o legal, Jardel, é se você puder responder isso na sua pesquisa. Influenciou entre um ramo ou outro? Vocês identificaram na fala? Se a região influenciou. Isso, por Aham. exemplo, a fala de um gestor de uma empresa de um ramo é diferente de um outro ramo? Será que o ramo tem diferença, né? Como que as bibliografia fala sobre isso? Então, você pode sim funilar por cidade ou por região, por estado, por município, A enfim. região, aham. Isso. E depois você vai fazer uma pesquisa, né? Na sua pesquisa, você pode dizer se o ramo dessas empresas influenciam na forma com que elas fazem a sua seleção. Acho que fica legal.
uma pesquisa Ah, assim. entendi. Entendi, prof. Obrigado. Porque assim, eu tenho bastante experiência com pesquisa. Faz muito tempo que eu sou envolvida com pesquisa, já publiquei bastante, fui aluna PIC, PIBIC, né? Ganhava bolsa para fazer pesquisa. Tanto que eu gosto tanto da pesquisa que até hoje não consegui largar o osso, assim. Então, desde quando eu comecei a fazer pesquisa, eu nunca mais parei. E eu gosto muito mesmo de pesquisa. E uma coisa eu fui aprendendo, sabe? Mais uma questão assim de macetes, enfim. Tem coisas que a gente consegue ligar, sabe? Mas a gente precisa ter umas manhas. Ah, então, sim, né? Por ramo, vai ser diferente? Vai. Mas vamos focar na região e depois a gente explica se vai focar ou não por pesquisa. Porque a questão da pesquisa, ela é tão complexa, ela é um quebra-cabeça, sabe? Se a gente for querer fazer tudo bonitinho, tudo perfeitinho, às vezes não dá. Então, mesmo se vocês forem lembrar da nossa pesquisa, da nossa disciplina de método, de pesquisa, nossa, parecia tão perfeito, né? Ligar esse quebra-cabeça, mas é algo muito difícil. Ah, por que a gente escolheu tal empresa? Em tese, né, a gente teria que justificar, trazer dados, trazer números, enfim. Mas a gente, enquanto atuante naquele lugar, a gente pode dizer: olha, eu escolhi esse lugar porque eu estou aqui, eu trabalho aqui e eu verifiquei essa necessidade de pesquisar, por que não? Então, dentro das ciências sociais, a gente percebe isso. Escolhi esse tema porque eu me identifico com ele, né? Porque eu gosto dele, porque eu quero falar sobre ele e pronto, entendeu? Legal a gente conseguir justificar tudo por dados, por números, né? Enfim, isso é algo muito legal. Isso está muito dentro das pesquisas de exatas. Mas a gente, enquanto pesquisadores inseridos nesse contexto, isso vai impactar também. Então, por isso a gente pode ir justificando e tentando fazer esse quebra-cabeça, né, de uma forma que a gente vai se envolvendo também. Então, a gente queria fazer por ramo, ótimo, legal, mas não deu, vamos fazer com o que a gente tem, depois a gente vê uma maneira de ligar. Na pesquisa, sempre tem uma solução para tudo no final, tá bom? A Obrigado, Nicole, prof. imagina. Pessoal, vão fazendo assim, fazem com que vocês conseguem agora, né? Ah, eu queria fazer sobre um assunto, mas fui lá, não consegui, o gestor não quer me dar entrevista, então eu vou fazer com o que eu tenho hoje, né? E aí a gente vai construindo e aí a gente vai ligando essas questões, tá? A Nicole respondeu assim, ó: se for aplicar pesquisa de campo, seria interessante por mais de uma? Pensei em fazer sobre os recursos humanos dentro da área de vendas. Aí pensei em fazer pesquisa de campo com 2 lojas, a minha e mais outra. Trabalho em um shopping de atacado. Sim, Nicole, é possível, igual eu falo, na pesquisa tudo é possível. Dá para fazer em 2 lojas? Dá para fazer. Até no sentido assim de você comparar uma com outra. O que uma faz, que a outra não faz. Se a outra não faz, isso vai prejudicar a qualidade de alguma forma. Então dá para fazer isso. O que eu oriento é simplificar. Se puder fazer em uma, faz em uma, né? Porque é uma pesquisa simples, mas 2 lojas fica bem rico também. Então você pode fazer um questionário com alguém que trabalha na sua loja e você pode fazer um questionário com alguém que trabalha na outra loja e depois comparar o que uma respondeu, o que outra respondeu. Ok? Pessoal, vamos para a fundamentação teórica. Vai trazendo mesmo as dúvidas para que eu possa contribuir com vocês, tá? Fundamentação teórica. A fundamentação teórica é algo que eu vejo que vocês estão bem acostumados a fazer. Então, nós não tivemos muitos problemas, né? Porque sempre vocês estão fazendo muito certinho a fundamentação teórica. Mas mesmo assim, vamos revisar essa parte de fundamentação teórica e verificar o que mudou, porque de um paper para o outro muda, né? Até mesmo no sentido para que vocês possam aprender, né, cada vez mais. O que mudou nesse paper?
aqui está pedindo para que vocês escrevam 10 parágrafos. Então, vocês precisam fazer 10 citações. Quais citações solicitam? Citação direta curta, citação direta longa e citação indireta. Pelo menos uma citação de cada. Além dessas citações, vocês precisam trazer uma tabela, um gráfico ou um quadro. Vamos verificar isso nos exemplos. Esse é um paper de um aluno meu, pedi autorização para ele, para que eu pudesse trazer esse paper como exemplo. Esse aluno, ele fez uso de citações direta curta, citação direta longa e citação indireta. Vamos revisar, então, cada uma dessas citações. O que são citações diretas? As citações diretas é quando eu copio e colo exatamente o que eu li. Então, eu peguei um livro, eu peguei um artigo, eu li aquela frase, eu achei muito legal aquela frase, eu achei que ele usou palavras ideais e que eu senti a necessidade de trazê-lo na minha pesquisa. Então, li, achei legal, aí eu vou copiar exatamente igual e colar no meu paper. Se passar de 3 linhas, se der 4 linhas ou mais, eu vou fazer uma citação direta longa. Se ficar até 3 linhas, se eu copiei e colei, deu 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, eu vou fazer uma citação direta curta. Então, copiei e colei, deu 3 linhas, eu vou fazer uma citação direta curta. E é muito importante que vocês formatem essas citações como tal. Se é citação direta curta, eu vou formatar como citação direta curta. Se é longa, eu vou formatar como longa. Por quê? Porque se nós não formatamos, isso pode ser considerado um plágio. Então, veja, copiei e colei exatamente igual, deu até 3 linhas, então eu vou colocar aspas no começo, aspas no começo, aspas no final, e depois eu vou referenciar, vou citar o autor que escreveu isso. No caso, quem citou foi Martins, caixa alta. O ano que ele escreveu esse artigo, que ele copiou e colou essa citação, é 2003, e a página onde está essa citação é página 5, ok? Então, veja, ele foi lá, encontrou um artigo, achou interessante a ideia, copiou e colou exatamente igual. Para não ser considerado plágio, ele formatou como citação direta curta. Então, ele colocou aspas no começo, aspas no final e referenciou. Então, ele colocou o último sobrenome do autor que escreveu essa frase, o ano do livro ou do artigo que ele encontrou essa frase e depois a página que está escrita essa frase. Pessoal, então essa é a citação direta curta. Deu até 3 linhas, poderia ser uma, poderia ser 2. Se eu copiar e colar e isso passar de 3 linhas, então eu faço o quê? Eu tenho que fazer equado, né? E isso tem que fazer recuado. Então, eu tenho que fazer uma citação direta longa. E é o mesmo sentido. Encontrei uma citação, achei interessante, gostei dela, acho que ela é uma chave, acho que essas palavras são legais. Então, eu vou copiar aquele texto exatamente igual, vou colar no meu trabalho exatamente igual, sem trocar nenhuma palavra. Passou de 3 linhas, eu vou formatar esse texto como uma citação direta longa. Como é a citação direta longa? Eu vou fazer esse recuo que o Jardel citou de 4 centímetros. Vou selecionar todo o texto, vou colocar em tamanho 10 e espaçamento simples, ok? É assim que se formata a citação direta longa. E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou referenciar, vou citar o autor que escreveu essa ideia. Então, aqui eu vou citar Martins, todo em caixa alta.
2003, o ano que foi escrito esse livro, e página 156. Professores, se dá 10, dá 15, dá 20 linhas, 30 linhas, não tem problema. Pode fazer essa citação. Se vocês acham que fica coeso e coerente o texto com uma citação grande, não tem problema. O que eu indico a vocês é sempre usar mais de um autor na fundamentação teórica. Por quê? O sentido da fundamentação teórica é fazer os autores conversarem sobre aquele assunto. Eu estou me baseando na teoria, me fundamentando na teoria. Então, isso me faz entender que eu preciso de autores que falam sobre aquilo. Se nós pegamos apenas um autor, nós estamos fazendo um resumo de um livro ou de um artigo. Então, a ideia é fazer uma pesquisa, um estudo científico. Eu preciso de mais de um autor. E aí, pessoal, sempre acontece de receber alunos de outras turmas e o aluno insistir que na parte da fundamentação teórica nós não precisamos de autores. Mas isso não é verdade, porque o próprio item já traz esse nome, é fundamentação teórica. Eu estou me fundamentando em teorias já existentes, em estudos já existentes, em pesquisa já existente. Então, por isso que na fundamentação teórica não é o momento que nós vamos colocar as nossas próprias percepções, análises e subjetividades. Nós vamos pegar algo já produzido. Vai chegar o momento da pesquisa que nós vamos colocar o que nós pensamos, o que nós concluímos, mas não é aqui na parte da fundamentação teórica. Ok? Então, eu expliquei citação direta curta, direta longa, e agora vamos falar da citação indireta. Citação indireta é diferente das diretas, porque nas diretas é quando eu vou copiar e colar exatamente igual a um texto, a um livro, formatando para isso não ser considerado um plágio. Na citação indireta é o momento que eu vou ler um artigo ou um livro, eu vou entender aquele artigo, aquele livro, e eu vou contar na minha pesquisa com as minhas próprias palavras, ok? Então, eu li lá, a menina chorou. Então, esse é o meu texto, é o que está escrito. Então, eu vou interpretar aquela frase. E aí, eu vou escrever no meu texto aquilo que eu interpretei. Havia uma pessoa do sexo feminino, possivelmente menor de 18 anos, que estava em prantos, né? Então, veja, eu escrevi a mesma coisa, mas a partir das minhas próprias palavras. Isso é citação indireta. E foi isso que o aluno fez aqui. Ele fez uma citação indireta. Ele leu um artigo, ele entendeu aquele artigo e ele não copiou e colou exatamente igual. Ele simplesmente entendeu o que estava escrito, veio aqui e contou com as palavras dele. Essa é a citação que eu mais gosto e a citação que eu mais utilizo. Uma outra dúvida também que eu sempre vejo. Professor, eu fiz a citação indireta e aí eu preciso referenciar? Sim, precisa referenciar, mas as palavras são minhas. Sim, as palavras são suas, mas a ideia em si que está presente não é. Então, nós precisamos citar quem é que falou isso, né? Quem é que criou essa teoria, quem é que criou essa ideia. Então, por isso que também nós vamos referenciar quando nós fazemos citação indireta. Por mais que as palavras são nossas, nós lemos de alguém, nós nos referenciamos em alguém, então nós também precisamos dar o mérito para essa pessoa que escreveu essa frase. Então, aqui ele escreveu, de acordo com Martins, 2003, e aí ele foi ali escrever no seu texto. Uma dica bem legal, que deixa um texto bacana de ler, é sempre usar isso, de acordo, conforme, segundo, né? Porque deixa o texto até melhor para ler. Isso tanto em citação direta, indireta, quanto citação direta curta também. Bem, então vejam, nas citações diretas, nós sempre colocamos páginas. E na citação indireta, nós não vamos referenciar com página, simplesmente o nome, o último sobrenome do autor daquele livro ou do artigo que você tirou essa ideia e o ano daquele livro ou daquele artigo que você tirou aquela ideia.
Tá, e aí outra dúvida. Pessoal, quando eu falo assim, uma dúvida, é porque, de fato, assim, eu sempre verifico com esses anos de experiência que eu tenho na Uniaselv essas dúvidas, mas não tem problema se a dúvida partiu de você, tá? É só para a gente esclarecer, porque pode ser dúvidas de mais pessoas também. Uma dúvida. Professora, o texto está pedindo 5 parágrafos, mas com apenas uma citação de cada. Por quê? Porque você vai ter que repetir o formato dela mais de uma vez. No caso desse aluno, até aqui ele cumpriu, não trouxe minha água aqui para cima. E eu já estou acostumada a beber água, mas veja, até aqui, até esse terceiro parágrafo, ele cumpriu com aquilo que estava pedindo, pelo menos uma citação de cada. Ele fez aqui uma citação direta curta, ele fez uma citação direta longa e uma citação indireta. Mas para dar 5 parágrafos, se eu não me engano era o paper do ano passado, ele repetiu o mesmo formato de citação. Então, ele colocou aqui uma citação indireta e ele colocou aqui uma citação direta longa e ele foi seguindo o seu texto assim. Mas é a mesma citação, o mesmo conteúdo? Não, é diferente. Veja que ele começa com significativo aumento de competitividade, uma citação direta curta. Aqui ele já começa. O mercado é o grande responsável pela fixação de preço, então é uma outra citação direta curta. Então, para dar 10 parágrafos, vocês precisam ir repetindo a formatação das citações, utilizando pelo menos uma citação direta curta, uma direta longa e uma indireta. Tá, professora, fiz essas 3. Posso continuar como citação todas as outras citações indiretas? Pode, né? Pessoal, algo também importante de se falar aqui. Eu percebo que no paper da Uniaselv se cobra bastante a questão das formatações, né? Uma citação direta, uma citação direta longa, né? Enfim, a formatação. É importante a formatação? Eu olho a formatação? Sim, né? Mas é muito importante que vocês façam um texto coeso, um texto coerente. Então, no começo eu vou definir algo, depois eu conto a história, né? Enfim. Ou ainda um texto cronológico, que tem uma ordem cronológica. Então, eu vou falar, por exemplo, de 1990, depois 2010, depois 2020. Então, tem uma ordem dele. E não, por exemplo, falar 2020, depois voltar em 2010, depois citar 2015, depois 2000, né? Então, esse texto, ele precisa ter coerência, ele precisa ter coesão, ele precisa estar bem ligado. Não é só jogar as citações, mas fazer uma pesquisa de fato, né? Que a gente possa compreender uma teoria que tem essa ligação, formando um texto mesmo. No ensino médio, provavelmente vocês deviam fazer redações, né? Para vestibulares ou para qualquer outro fim. Então, é esse texto mesmo, tem que ter um começo, um meio e um fim. Na fundamentação teórica também, tem que ter uma ligação das partes, um começo, um meio e um fim. Então, falamos dos critérios de citações, vamos verificar então como fica a figura. Então, lembre-se, lá na parte de fundamentação teórica, estava pedindo as citações e também que vocês colocassem uma tabela, um gráfico, enfim, ou um quadro. Nesse caso, ele colocou aqui, né, uma figura, e aí o que eu coloquei aqui para vocês é a formatação disso. Então, veja, antes dessa figura, ele escreveu figura 01. Se tivesse mais figura no texto, ele ia colocar figura 02, figura 03, enfim. Então, ele colocou figura 01. E aí, ele pegou e colocou aqui um título para ela. Então, veja, antes da figura, coloque um título. E abaixo da figura, coloque uma fonte. O que é a fonte? De onde vocês tiraram essa figura, né? Ou essa tabela, ou esse quadro. Fazendo daquele mesmo jeito que vocês referenciam o último sobrenome do autor e o ano. É assim que nós vamos formatar uma tabela.
antes dela colocando o título e abaixo dela colocando a fonte. Pessoal, dúvidas? Sem dúvidas, prof. Ok. Então, vamos seguindo. Qualquer dúvida pode me parar, tá bom? Metodologia. O que significa metodologia? A metodologia é a forma com que você fez a sua pesquisa. Então, existem várias formas de se fazer a pesquisa. Então, como eu estava falando para o Jardel, seria interessante ele justificar na metodologia o porquê ele escolheu essas cidades, né? Enfim. Quando eu fui fazer a minha metodologia de dissertação, igual eu falo para vocês, eu sou apaixonada pela pesquisa. Tenho um amor, um temor e um tremor muito grande pela pesquisa em si. Eu acho que é ela que me conduz, assim, por querer ensinar, enfim. Gosto muito, muito de pesquisa. A parte de metodologia tem tudo a ver com pesquisa, porque aqui a gente vai falando de como nós construímos a pesquisa. Então, quando eu tenho que escrever uma parte de metodologia, é o momento que eu me delicio mesmo na pesquisa. E a minha parte de metodologia, ela foi considerada pelos meus professores da banca e professores de grande referência, então eu fiquei assim super admirada, como algo que pode ser um referencial para a construção de mais pesquisas, porque pouco se vê escrevendo sobre metodologia dessa forma. Então, tanto na minha banca de dissertação, quanto também no meu projeto de tese que eu utilizei para a seleção do doutorado, também foi destacado muito a questão da metodologia, de como eu fiz, de como estava bem construído. Como eu fiz a minha metodologia, vou contar para vocês, mas para vocês vai ser bem mais simples. Na metodologia, eu fui escrevendo que a pesquisa, para mim, era um artesanato, que a gente interligava essas partes formando uma arte, e que ela era um caminho, e que esse caminho a gente alterava quando nós sentíamos dificuldades, e fui comparando a metodologia como um caminho, como um artesanato. Ficou muito legal. Entendam que fazer pesquisa é fazer uma arte, né? É caminhar por um trilho. Então, a parte de metodologia é o momento que nós temos que contar por onde nós andamos, o que nós encontramos nesse caminho, como nós fomos desenhando o nosso artesanato. Então, ficou muito legal. Mas para vocês, para essa pesquisa, que é uma pesquisa simples, vocês precisam apenas responder 3 perguntas, e é só isso. A primeira pergunta, vou passando, pessoal. Não, vou explicar aqui, que eu não usei exemplo de pergunta para pergunta. Mas veja, a primeira pergunta que vocês precisam responder é: qual é o tipo de pesquisa que vocês fizeram? Se a sua pesquisa é do tipo descritiva, explicativa ou exploratória. Respondam isso, marcam isso. Preciso responder se a minha pesquisa é explicativa, descritiva ou exploratória. Vamos diferenciar essas 3. Pesquisa descritiva. O próprio nome já nos faz deduzir o que é. Pesquisa descritiva descreve algo, caracteriza algo. Então, olha, vou pegar como exemplo a pesquisa do Jardel. Ele quer analisar as atividades dos recursos humanos. Se ele quer analisar, isso já me faz entender que ele não vai somente descrever. Então, quando nós descrevemos, é quando nós apenas pontuamos e citamos. Se ele quisesse descrever, ele iria dizer: as empresas fazem isso, isso e isso, e ponto. Isso é descrever, citar, só pontuar, sem explicar, sem justificar nada. Pesquisa do tipo explicativa é quando nós vamos justificar, quando nós vamos explicar. É o que me faz entender que vai ser a pesquisa do Jardel. Então, o Jardel, ele quer analisar as atividades dos recursos humanos. Ele vai explicar essas atividades, que eu penso que é o que a maioria vai fazer. Ele vai explicar, ele vai justificar. Ele não vai apenas pontuar.
as empresas fazem tais e tais e tais atividades. Ele vai explicar cada atividade. Então, a pesquisa dele vai ser do tipo explicativo. Pesquisa do tipo exploratória é algo que eu penso que vocês não vão construir nesse momento com essa pesquisa. Por quê? A pesquisa do tipo exploratório é quando nós vamos pesquisar algo que nós não conhecemos, algo que nós não sabemos ainda o que é, mas nós vamos pesquisar para conhecer. Esse é o caso da pesquisa exploratória. Como eu sempre faço a sugestão para que vocês analisem algo simples, algo que vocês gostem, então eu penso que isso não vai ser desconhecido para vocês, então não é uma pesquisa exploratória. Algo que eu exagero, mas é que eu acho que é um exemplo que é muito válido, nessa pesquisa nós não vamos tentar descobrir algo que ninguém nunca ouviu falar, né? Então, aqui nós não vamos, por exemplo, descobrir a cura para o câncer. Então, ninguém sabe, ninguém conhece. Nós não vamos descobrir os problemas, a resolução dos problemas do Oriente Médio. Eu acho que quem está comigo há mais tempo talvez já esteja até enjoado desses meus exemplos exagerados. Mas o que eu estou querendo pontuar para vocês aqui nessa pesquisa, vocês não vão fazer, eu penso, se tiver, vou ficar muito surpresa e também feliz, mas eu penso que vocês não vão fazer uma pesquisa do tipo exploratório, que vocês não conhecem nada sobre o assunto. Então, eu penso que ou a pesquisa de vocês vão estar para o tipo descritiva, ou a pesquisa de vocês vão estar para o tipo explicativa. Eu penso que mais explicativa. Mas avaliem com o grupo de vocês, avaliem a pesquisa, verifiquem se vocês vão apenas pontuar, né, dizer, olha, as atividades são tais, tais e tais, ou se vocês vão explicar, justificar. Se vocês forem apenas pontuar, citar, então vocês vão fazer uma pesquisa do tipo descritiva. Mas se vocês forem explicar, justificar, então vocês vão fazer uma pesquisa do tipo explicativo. Então, essa é a primeira pergunta a ser feita na parte de metodologia. A segunda pergunta é: o que você utilizou para fazer a sua pesquisa? Então, todos vocês precisam aparecer esse termo, anotem aí. Todos vocês vão fazer uma revisão bibliográfica. Porque na parte de fundamentação teórica, vocês precisam fazer análise de livros e artigos. Então, vocês vão fazer uma revisão teórica. Além dessa revisão teórica, todos vocês precisam fazer pesquisa de campo. Então, é um outro termo que precisa aparecer aí na metodologia de vocês. Realizamos uma pesquisa, uma revisão bibliográfica por meio da análise de livros e artigos e uma pesquisa de campo. Uma pesquisa de campo é quando você vai conhecer a prática, uma realidade de uma empresa. Então, todos vocês vão fazer uma pesquisa de campo por meio da aplicação de uma entrevista ou por meio de uma aplicação de um questionário. Então, esses termos precisam aparecer na pesquisa de vocês. Revisão bibliográfica, pesquisa de campo, esses dois são obrigatórios na pesquisa de todos. E depois vocês vão avaliar se vocês vão aplicar um questionário ou uma entrevista, ou contar algo de experiência própria. Então, eu respondi se a minha pesquisa é do tipo descritiva, explicativa ou exploratória. Ok. Já cumpriu a primeira parte. Já coloquei os termos que eu já utilizei na minha pesquisa. Cumpriu a segunda parte. A terceira pergunta que vocês precisam responder na parte de metodologia é se a sua pesquisa se os resultados das suas pesquisas são qualitativos, tem natureza quantitativa ou quanti-quali. Qual é a diferença de quali, quanti e quanti-quali? Resultados de natureza qualitativa é aquela pesquisa que vocês vão analisar teorias, analisar ideias, analisar percepções. Então, eu escutei o líder, eu escutei o gerente e quero analisar a fala dele, o que ele compreende, o que ele percebe. Então, estou fazendo uma pesquisa qualitativa. Quali tem a ver com análise de ideias, opiniões, percepções, coisas teóricas que não envolvem análise numérica.
Pesquisa de natureza quantitativa é o contrário, ela já envolve análises numéricas. Então, eu vou pegar o balanço da empresa, eu vou descrever o balanço dela, eu vou analisar esse balanço, vou fazer análises estatísticas sobre esses dados. Então, estou fazendo uma pesquisa quantitativa. Estou citando a questão de balanço, mas, de repente, na área de recursos humanos, vocês podem analisar o índice de rotatividade, o índice de entrevistas, né, feitas, o índice de satisfação do funcionário. Se vocês forem fazer isso, então vocês vão fazer uma pesquisa quantitativa. Pesquisa de natureza quantiquali. Pesquisa de natureza quantiquali envolve os dois. Envolve tanto análise de números, de estatística. Eu preciso da minha água. Mas vamos lá. Envolve tanto análise de números, de estatística, quanto também análise de opiniões e percepções. Vocês vão fazer os dois na mesma pesquisa. Eu penso que para esse tema, vocês vão fazer mais análises qualitativa, que é quando vocês vão entrevistar um gestor, que é quando vocês vão aplicar um questionário ou ainda contar relatos de experiência própria. Essa é a metodologia. Exemplo de metodologia. Pessoal, então, aqui a indicação é que vocês respondam 3 perguntas. Se a pesquisa é descritiva, explicativa ou exploratória, quais foram os métodos utilizados para construir a pesquisa e se a sua pesquisa resultou em dados quantitativos, qualitativos ou quantiquali. Eu vou ler um exemplo de um paper de uma aluna, que ela também me autorizou trazer para vocês. E eu vou ler e eu gostaria que vocês fossem tentando identificar a resposta dessas 3 perguntas. Então, vejam. Esta pesquisa é do tipo explicativa, a qual buscou descrever custos fixos nos últimos 6 meses de uma entidade filantrópica que atua no atendimento de pacientes carentes com neoplasia maligna. A mesma foi realizada em um primeiro momento através de pesquisa bibliográfica em livros e artigos que pudessem enriquecer e contribuir com a nossa pesquisa, esclarecendo o papel das instituições no terceiro setor, como também evidenciando o impacto dos custos. Em um segundo momento, foi realizada uma pesquisa de campo, onde, em conversa com gestores da instituição, foi possível avaliar as facilidades e dificuldades na captação de recursos para manter as despesas fixas mensais. Tratou-se de uma pesquisa qualitativa, onde abordou explicações sobre o funcionamento, a captação de recursos, como também a apresentação de números de custos mensais. Mitou aqui. Nota 10 para ela. Ela conseguiu responder as 3 perguntas. Então, vejam vocês. Vocês conseguiram perceber se a pesquisa dela é do tipo explicativa, descritiva ou exploratória? Facinho. Sim? Aonde está isso? Primeira linha ali, a descritiva, né? Ela cita. Isso, ela foi bem direta. Essa pesquisa é do tipo descritiva. E aí, vocês conseguiram perceber quais meios ela utilizou para fazer essa pesquisa? Que era a segunda perguntinha. Pesquisas bibliográficas em livros e artigos que pudessem enriquecer e contribuir com a nossa pesquisa. Perfeito. Esse foi um meio. E qual é o outro meio? Uma pesquisa de campo. Pesquisa de campo. E o que ela fez na pesquisa de campo? Ela avaliou as facilidades e dificuldades na captação de recursos para manter as despesas fixas mensais. Isso mesmo, ela fez isso. Mas por meio do quê?
Ela aplicou uma entrevista, um questionário, ela falou de um relato de experiência própria. O que ela fez? Aqui ela escreve, pode falar. Foi uma conversa com gestores, né? Isso, foi uma conversa com os gestores, o que me dá a entender que ela fez uma entrevista, né? E a pesquisa dela foi qualitativa, quantitativa ou quanti-quali? Quanti-qualitativa. Quanti-qualitativa. Por que ela fez esse tipo de pesquisa? Porque ela tanto abordou a explicação, ela fez uma entrevista para entender a explicação do funcionamento, quanto também ela fez uma análise dos recursos, né, estatisticamente. Muito bem. Prof, Oi. basicamente, então, seria responder essas 3 perguntas, a metodologia. Isso mesmo. O paper de vocês pedem só isso, só essas 3 perguntas, Tá sim. certo? Pelo Ah, menos agora tá, com essa explicação. ai, que bom, fico muito contente. Eu sei que parece muito difícil, né? E às vezes pode até ser, porque o que acontece? Quando nós estamos construindo uma pesquisa, nós somos bombardeados de informações. E às vezes a gente acha que o que a gente está fazendo não é certo, né? Igual mesmo, para a gente definir se a gente vai fazer uma entrevista, um questionário que a gente vai abordar, isso parece ser tão difícil, porque às vezes a gente quer falar de seleção, aí a gente vai lendo, a gente vê, nossa, seria melhor falar de recrutamento, aí a gente vai lendo, não, acho que melhor falar dos dois. E eu mesmo fico super nessa dúvida, né, do que fazer, como fazer. Na minha tese de doutorado, eu propus escutar os profissionais, entrevistar profissionais. Mas eu escutando uma colega e ela começou a contar a pesquisa dela hoje, né, em uma reunião que eu fui. E aí ela falava que ela fez um levantamento de artigos que falavam sobre isso, com um recorte de tal ano, tal ano. Eu falava assim, pensei, nossa, como seria melhor, mais fácil, se eu pudesse fazer só levantamentos. Isso vai me confundindo. Será que eu faço assim? Será que eu faço do outro jeito? Mas no fim a gente sempre vai encontrar as melhores respostas, as melhores soluções, tá bom? Resultados e discussões. Resultados e discussões também é algo que eu vejo que as pessoas têm bastante dificuldade, mas a cada paper eu sinto que está cada vez melhor. E é esse mesmo processo. No começo a gente vai ter dificuldade, depois a mesma parte a gente vai melhorar, até que a gente pode avançar mesmo de forma geral. Vamos ver qual é a explicação de resultados e discussões. Na parte de resultados e discussões, vocês vão alinhar teoria e prática. Então, vocês vão dizer como está na teoria e como está na prática. Se essas duas coisas estão semelhantes ou estão diferentes. Nós vamos fazer isso. Então, a teoria diz isso, mas na prática isso não ocorre. Ou a teoria diz isso e na prática isso ocorre também. Vamos pensar no que nós estamos pesquisando agora. Nós estamos falando do RH. Sabemos que o RH é composto por 5 atividades. Então, nós vamos dizer, segundo a teoria, né, segundo tal autor, os recursos humanos precisam desenvolver 5 atividades. No entanto, conforme a entrevista realizada com o líder de tal instituição, não é realizado 5 atividades, é realizado só 3. E pelo fato de que a teoria não está de acordo com a prática, isso vai impactar na qualidade? De que forma? Então, é isso que vocês precisam responder. Pensem o que vocês estão propondo a fazer. Então, o Jardel quer pesquisar as atividades do recursos humanos, tá?
Então, como isso está na teoria? Cita isso lá na fundamentação teórica, desenvolve bem lá, vem aqui nos resultados e traz. Na teoria, tem que fazer 5 atividades dessa forma, mas na prática é feito desse jeito. E esse desencontro entre teoria e prática, isso vai impactar na qualidade? O que o líder da instituição vai dizer? Então, isso é um esquema básico para vocês pensarem nos resultados de discussões. Pensem em vocês. Eu não lembro se foi a Érica que conversou comigo ou se foi alguma outra aluna que quer falar sobre a qualidade do atendimento ao público. Tá, como isso está na teoria? Como os recursos humanos impactam na qualidade do atendimento ao público? Depois, lá embaixo, como isso acontece na prática? Faz um parágrafo disso. Né? Os recursos humanos está de acordo com a teoria? E, no fim, faz um outro parágrafo dizendo se esse desencontro ou se essa concordância da prática com a teoria, isso vai impactar nos recursos humanos. Vou mostrar um exemplo para vocês. Mas, além disso, vocês precisam fazer mais 2 parágrafos dizendo qual é a contribuição da sua pesquisa. Então, a minha pesquisa ela vem para dar uma visibilidade a um assunto pouco explorado. A minha pesquisa é um plus qualitativo para teorias, né? Para o alinhamento de práticas e teorias. Minha pesquisa ela vem para qualificar o atendimento ao público. Né, ou vem para alinhar, né, as perspectivas dos gestores a respeito desse assunto. Então, como o seu trabalho ele contribui, tá ok? Então, além da associação teoria e prática, fazer mais 2 parágrafos sobre contribuição. Isso é importante, porque eu tenho sentido falta desses 2 parágrafos nos trabalhos anteriores. Vamos ver um exemplo. Então, nesse exemplo, eu coloquei aqui um recorte, né? Ela fez mais do que isso, mas eu coloquei apenas uma parte para vocês verificarem. No primeiro parágrafo, a nossa aluna, ela explicou como isso está na prática e depois ela veio com uma teoria para complementar aquilo que ela encontrou na prática. Eu vou ler o texto por inteiro para que vocês possam ter uma ideia melhor do que é essa associação entre teoria e prática. Por meio dessa pesquisa, ficou claro que os custos fixos de uma entidade filantrópica, a qual atua no atendimento de pacientes carentes com neoplasia, precisa ser muito bem programado e elaborado pela gestão, visto que, a partir do momento que o compromisso é assumido com pacientes carentes portadores de neoplasia maligna, o mesmo deve ser executado. Muitas das pessoas atendidas contam apenas com este recurso para tentar sobreviver e mitigar os efeitos tão danosos dessa doença terrível. É fato que os custos, se não forem bem programados, podem comprometer o atendimento realizado com qualidade e excelência prestado pela entidade. E isso foi o que ela encontrou na prática. E aí ela vem com uma teoria para complementar aquilo que ela encontrou na prática. O impacto dos custos de uma entidade como a nossa pode ser minimizado a partir do momento que contamos com voluntárias e doadores sérios e comprometidos que abraçam a causa e nos auxiliam diariamente, mensalmente na capacitação de recursos. Ponto. Então, o que ela fez aqui? Foi lá na prática, fez uma entrevista, verificou como é a questão de custo, como eles percebem, enxergam os custos e depois ela trouxe uma teoria, uma citação que vem complementar aquilo que ela encontrou na prática. Vocês podem fazer isso, trazer uma teoria que complementa, trazer uma teoria que contrapõe ou trazer uma teoria que confirma. E depois, no caso desse paper, trazer depois se isso vai impactar ou não na qualidade. E é muito importante que os parágrafos ele tenham uma ligação. Isso é resultados e discussões. Então, vamos lá, vamos falar sobre conclusão. Bem, então, só para a gente comparar resultados e discussões com conclusão.
Resultados e discussões, nós vamos trazer o alinhamento da teoria e prática. O que se discute na teoria e o que nós encontramos de resultado na prática. Então, a gente faz esse alinhamento. A conclusão é a parte que nós vamos colocar as nossas próprias opiniões, fundamentada, claro. Então, nessa parte, eu vou dizer o que eu posso concluir a partir de tudo que eu escrevi. Então, vamos supor que vocês façam um trabalho, verificam que a teoria não está alinhada com a prática, e isso está impactando nos resultados, na qualidade da empresa. E aí eu posso aqui colocar as minhas percepções. Então, vou resgatar, eu posso resgatar isso. Então, identifiquei que o RH precisa desenvolver mais atividades para que a qualidade total seja atingida. Então, por isso, sugere-se a realização de capacitação, de treinamento para o departamento de RH. Então, essa é a minha opinião, é a minha percepção. Conclusão é isso, o que eu concluí, né, de tudo isso que eu escrevi. Claro que na conclusão eu não posso falar de qualquer coisa, então eu estou escrevendo lá sobre o treinamento em si, e aí eu vou falar aqui na minha conclusão, não sobre treinamento, mas sobre seleção, né? O que não tem a ver com nada do que eu falei no trabalho inteiro. E isso acontece muito, principalmente em trabalho em grupo, que um fica com uma parte, outro em outra, outro em outra. E se você lê o trabalho inteiro, as partes não estão conectadas. Conclusão, eu preciso olhar para tudo que foi escrito e trazer as minhas próprias opiniões e percepções daquilo que eu escrevi nele inteiro. Então, essa é a parte de conclusão. Eu coloquei aqui um exemplo de conclusão. Sabe aquele texto que nós estamos trabalhando sobre responsabilidade socioambiental? Então, foi essa conclusão que eu coloquei. Então, veja se fica melhor o entendimento. Conclusão. Por meio do estudo realizado, foi possível compreender que, devido à proporção representativa das micro e pequenas empresas como um dos principais agentes econômicos brasileiros, as ações de responsabilidade socioambiental realizadas por esse tipo de organização são importantes para a minimização das desigualdades sociais, do pauperismo, elevação da escolaridade, melhoria da qualidade de vida, bem como de oportunidades. Vale destacar que compreendê-la de forma incoerente, como filantropia, implica na não execução frequente, o que pode ser um fator predominante para o não alcance de aspectos inerentes à relevância da responsabilidade socioambiental. Então, veja bem, se vocês forem pegar o meu objetivo, a minha pergunta de pesquisa, acho que eu só elenquei o objetivo nessa questão. O que era o meu objetivo? Compreender a importância das ações de responsabilidade socioambiental desenvolvidas pela micro e pequenas empresas no Brasil. Então, veja, compreender a importância, é isso que eu queria com o meu objetivo. Então, eu fui lá, fiz todo o processo e cheguei na conclusão. O que eu vou fazer na conclusão? Responder o meu objetivo com as minhas próprias percepções. Então, ó, foi possível compreender. Eu não queria compreender a importância, então eu escrevi. Foi possível compreender que a responsabilidade é importante, a responsabilidade socioambiental é importante para esse tipo de empresa, porque ela é a maioria das empresas no Brasil. Então, veja, respondi o meu objetivo a partir da minha opinião e da minha percepção. Aqui eu não citei autores, eu não me referenciei, não me embasei em nenhum autor. Isso foi a minha opinião sobre o tema. E eu não falei de algo descolado do texto. Eu coloquei o meu objetivo e eu respondi o meu objetivo. Sugestão para vocês fazerem a conclusão.
respondam com as palavras de vocês o seu objetivo, ok? Ficou mais claro, Jordel, a diferença de resultados de discussões e de conclusão? Sim, sim, ficou sim, prof. Na verdade é uma resposta, né? Quase uma resposta do que encontrar, né? Isso mesmo, isso mesmo. É tipo, eu falar se eu encontrei ou não, se eu atingi meu objetivo ou não. Isso mesmo, isso mesmo. Tá bom? Assim, o ideal é sempre atingir, sabe? Por exemplo, se você propõe analisar, então você vai analisar, então você vai atingir de alguma forma, né? Então você vai responder o que você analisou, o que você concluiu a partir disso. Então, eu me propus a compreender, então o que eu compreendi a partir disso, tá bom? Mas tá legal a ideia que vocês estão tendo sobre o paper, sobre as partes do paper, está muito coerente. Referência. A parte de referência é o momento que nós vamos resgatar e detalhar aqui o que nós encontramos, né? Desculpa, o que nós citamos ao longo do nosso texto. Então, veja, o nosso autor, a nossa colega, ela citou Fadel. Então, lá na parte de referências, ela precisa descrever essa obra que ele escreveu, ou ela, né? Que ele ou ela escreveu. Que mais de exemplo nós temos aqui? O nosso colega, ele citou Martins. Então, lá na parte de referências, ele vai descrever essa obra, né? Então, ele vai escrever o nome do livro, o nome do autor, o ano do livro, lá na parte de referência. Então, lá na parte de referência, vocês precisam resgatar os autores que vocês utilizaram e descrever conforme as normas da ABNT. A ideia da referência é isso. E existem normas para referenciar, né, o que nós escrevemos, né, enfim. O que eu cito para vocês? Pessoal, são muitos detalhes, tá? Então, a maneira de referenciar um livro é de um jeito, a maneira que nós vamos referenciar um site é de outro jeito, né? E assim por diante. Então, o que eu sugiro a vocês? Sempre se embasar ou nesse slide que eu vou mandar para vocês, então vocês têm um exemplo aqui, ou então vocês podem, inclusive a referência de vocês, é aquele arquivo das normas de metodologia, pesquisa científica, que está lá na trilha de aprendizagem, se eu não me engano, na parte de apresentação. Então, provavelmente lá vai ter uma parte que explica sobre as referências. Mas, basicamente, como nós vamos referenciar livros de sites? Nos livros, nós vamos sempre colocar em caixa alta o último sobrenome do autor e depois o nome do autor. Vocês podem abreviar o nome do autor também. Depois, vocês vão escrever o nome do livro de vocês. Depois, vocês vão colocar a cidade onde esse livro foi escrito. E depois, vocês vão colocar a editora e o ano desse livro. Não sei se eu tenho um livro por aqui. Deixa eu verificar. Para dar uma dica para vocês. Só um minutinho, pessoal. Eu estou lendo esse livro aqui, Saúde Mental e Serviço Social. Então, veja. Aqui eu tenho o título do livro, aqui o nome do autor e quem organizou esse livro. Todos os livros contêm essa página. Vocês estão conseguindo ver essa página? Uma tabela? Vocês estão conseguindo ver a tabela? Sim? Sim, prof. Tá ruim, mas dá para ver. Isso. Opa, aqui. Ó, todo livro, quando você passa ali a página, vocês vão encontrar essa tabela aqui, ó. Nessa tabela, qualquer livro tem. Posso até mostrar outros para vocês. Mas nessa tabela, vocês vão encontrar os detalhes que vocês precisam citar. Nesse caso,
ele já está exatamente como nós temos que colocar, citar ele. Último sobrenome do autor, nome do livro, ano, página. Então, se vocês forem utilizar livro, se referenciem nessa tabela que vocês vão encontrar após a capa. Então, esse aqui é um exemplo, né, de livro. Tem outros livros também que ele vai sempre ter essa tabela. No caso, esse aqui não é tabela, mas dá para ver como referenciar. Aonde, gente? Eu nem estou conseguindo ver direito o que é que eu estou mostrando para vocês. Mas aqui tem, nessa parte aqui, ó. Não, nessa outra aqui, desculpa. Tem ali já a metodologia prontinha. Então, caso vocês tenham livro, utilizem livros, qualquer livro tem. Tem vários aqui, eu poderia mostrar, mas não está dando para ver direito. Mas qualquer livro tem, após a capa, tem ali uma tabela, e ali tá certinho para vocês só copiar e colar ali. Mas sempre façam isso com alguma referência para que vocês possam fazer certinho. No caso de site, que é o que eu vejo que nós mais utilizamos, e também é o que a gente tem mais dificuldade, porque normalmente o que eu visualizo, pega o link e cola o link aqui nas referências, e só. Mas não é só isso. Assim, as normas da ABNT vai mudando ao longo do tempo, ela sempre vai se atualizando. Então, é possível que nós vamos lá e encontramos um livro só com um site? Sim, que são livros mais antigos. Mas hoje a norma da ABNT já pede mais coisas além do site. Então, vamos pegar como exemplo esse texto aqui. Esse texto, o nome dele é Responsabilidade Social Empresarial, um compromisso entre a empresa e a sociedade na produção da justiça social. O nome do autor começa com L, o sobrenome do meio com N e o restante Silva. Então, como que a gente vai fazer? O último sobrenome do autor em caixa alta, vírgula, o nome do autor abreviado, ponto, e o próximo sobrenome do autor abreviado, ponto. Depois nós vamos colocar em negrito o nome do livro, ponto, o ano que ele escreveu esse livro, ponto, escrever disponível em, abrir esse símbolo, acho que é colchete, não sei, mas a gente vai abrir esse símbolo pelo nosso teclado aqui. Aí a gente cola o link do livro, fecha, ponto, acesso em, escrever isso, acesso em, e colocar a data que vocês acessaram esse link. Então, é basicamente isso. O que mais nós utilizamos é livro e sites.